No início de maio de 1942, algo inédito estava prestes a acontecer no meio do Pacífico Sul. Duas frotas gigantescas se aproximavam, sem jamais se ver. Não houve linhas de batalha no horizonte. Não houve canhões disparando de navio contra navio. Não houve contato visual entre inimigos. E ainda assim, o destino da guerra no Pacífico começou a mudar ali. No Mar de Coral, a centenas de quilômetros da Austrália, pilotos decolaram sabendo que talvez nunca encontrassem o inimigo. Ou nunca voltassem. Cada avião lançado era uma aposta. Cada ataque, um salto no vazio. As decisões não eram tomadas com certeza, mas com relatórios incompletos, mapas imprecisos e minutos de atraso. Quando as bombas começaram a cair, ninguém tinha certeza de quem estava vencendo. Um porta-aviões japonês desapareceu sob o mar. Um porta-aviões americano ardeu em chamas por horas, até ser abandonado pela própria tripulação. Homens lutaram contra incêndios, fumaça e explosões internas sem saber se aquilo significava vitória ou o fim. Ao final da batalha, os números pareciam apontar para um lado, mas a realidade apontava para outro. O Japão recuou. Uma invasão inteira foi cancelada e 2 porta-aviões japoneses fundamentais desapareceram da próxima batalha, sem que o mundo percebesse o impacto disso naquele momento. Não houve desfiles, não houve discursos, não houve comemoração. Mas naquele silêncio cheio de fumaça e óleo queimado, a guerra havia mudado de direção e quase ninguém percebeu. Antes de seguir, deixa o like para apoiar o canal e se inscreve no Vozes do Front. Comenta também de onde você está assistindo, país e cidade, e diz qual batalha, operação ou frente da Segunda Guerra você quer ver aqui no canal. No início de 1942, o Império Japonês parecia imparável. Pearl Harbor havia ferido o orgulho americano, e a sequência de conquistas no Sudeste Asiático reforçava a sensação de que o Pacífico se tornara um lago japonês. Para Tóquio, o próximo passo era lógico: consolidar o avanço, fechar brechas e impedir qualquer contra-ataque aliado a partir do sul. O alvo escolhido foi Port Moresby, na Papua Nova Guiné. A cidade, à primeira vista periférica, era na verdade uma chave estratégica. Se caísse, o Japão poderia ameaçar diretamente a Austrália, cortar rotas de suprimento e forçar os aliados a recuar ainda mais para o leste. Não era apenas território, era posição, alcance, tempo. O plano japonês previa uma operação combinada. Forças de invasão, escoltadas por uma poderosa cobertura de porta-aviões, avançariam pelo Mar de Coral, enquanto grupos navais secundários protegiam flancos e confundiam a reação inimiga. A confiança vinha do histórico recente. Até ali, quase tudo dera certo. Do outro lado do tabuleiro, os Estados Unidos viviam um dilema. A frota do Pacífico ainda sangrava. Havia poucos porta-aviões disponíveis, tripulações em aprendizado acelerado e um comando que precisava decidir se arriscava o que tinha ou aceitava perder terreno vital. Recuar significava ceder a iniciativa por tempo indeterminado. Avançar significava apostar tudo numa batalha incerta. A decisão foi tomada em silêncio, longe dos discursos públicos. Informações de inteligência, fragmentadas, incompletas, mas suficientes, indicavam o movimento japonês rumo ao sul. Washington autorizou uma interceptação ousada. Os porta-aviões USS Yorktown e USS Lexington receberam ordens para avançar. Não havia margem para erro. Eram poucos navios contra uma marinha experiente. O que tornava aquela aproximação ainda mais perigosa era a natureza inédita do confronto. Porta-aviões haviam se tornado o centro do poder naval, mas a doutrina ainda estava sendo escrita em tempo real. As decisões dependeriam de reconhecimento aéreo, rádio, cálculos de alcance e, sobretudo, interpretação humana. Um relatório errado podia custar um navio inteiro. Enquanto isso,
A Marinha Imperial Japonesa concentrava suas forças de cobertura com os porta-aviões Shokaku e Zuikaku, veteranos de Pearl Harbor. Havia ainda um porta-aviões leve destacado para apoio direto à invasão. No papel, a vantagem japonesa era clara. Na prática, o cenário escondia riscos que poucos perceberam. O Mar de Coral, vasto e traiçoeiro, ampliava esses riscos. Distâncias enormes separavam as frotas. Nuvens, tempestades e falhas de comunicação criavam zonas cegas. A batalha que se aproximava não teria linhas definidas nem contato visual. Seria travada a centenas de quilômetros por homens que atacariam alvos que talvez não existissem onde o mapa dizia. Assim, sem que o público soubesse e sem qualquer anúncio solene, as forças começaram a convergir. Não era uma corrida por glória, mas por negação. Impedir o inimigo de dar o próximo passo. Quando os primeiros aviões de reconhecimento decolaram, ninguém ali sabia que aquela decisão, tomada sob pressão e incerteza, iniciaria a primeira batalha naval da história em que os navios nunca se veriam. O curso da guerra estava prestes a entrar numa nova era. E ninguém tinha certeza de como ela terminaria. A batalha começou antes do primeiro disparo, e começou errada. No Mar de Coral, em maio de 1942, ver era tudo. Quem encontrasse primeiro, atacaria primeiro. E quem errasse o reconhecimento podia condenar uma frota inteira. Aviões de patrulha decolavam ao amanhecer, voando por horas sobre um oceano imenso, retornando muitas vezes apenas com silêncio, nuvens e incerteza. Os primeiros relatórios foram confusos. Sombreamentos no horizonte viravam navios inexistentes. Pequenos grupos eram confundidos com forças principais. A ansiedade dos comandantes fazia com que qualquer indício parecesse decisivo. Em poucas horas, ataques começaram a ser lançados contra alvos mal identificados. Pilotos americanos partiram acreditando ter localizado porta-aviões japoneses. Encontraram apenas navios auxiliares. Bombas foram lançadas, munição gasta, combustível consumido. Nada decisivo foi atingido. Do outro lado, pilotos japoneses também atacaram alvos secundários, convencidos de que haviam encontrado a espinha dorsal da frota inimiga. A batalha estava oficialmente em curso, mas ninguém tinha certeza contra quem estava lutando. Essa confusão inicial criou um efeito dominó. Cada ataque, baseado em informação incompleta, obrigava o inimigo a reagir a algo que talvez nem existisse. Os céus do Mar de Coral começaram a se encher de aviões em rotas cruzadas, muitos deles passando a poucos quilômetros uns dos outros sem se encontrar. Enquanto isso, nos convéses dos porta-aviões, o ritmo era brutal. Aviões pousavam avariados com pouco combustível. Outros eram rearmados às pressas. Bombas e torpedos eram movimentados manualmente sob calor intenso. Um erro ali, uma fagulha, um impacto, um vazamento poderia transformar o navio em uma armadilha flutuante. Os comandantes enfrentavam um dilema permanente: lançar ataques agora ou esperar por melhores informações. Esperar significava dar iniciativa ao inimigo. Atacar significava correr o risco de errar novamente. No Mar de Coral, a paciência era um luxo que ninguém acreditava poder ter. As falhas de comunicação agravaram tudo. Relatórios chegavam atrasados. Mensagens eram truncadas. Em alguns casos, o tempo entre a observação e a decisão já tornava aquela informação obsoleta. A guerra avançava mais rápido do que os rádios conseguiam acompanhar. O clima também cobrava seu preço. Nuvens baixas escondiam frotas inteiras. Pancadas de chuva isolavam aviões. O mar revolto dificultava pousos e decolagens. Em meio a esse cenário, cada comandante precisava decidir com menos dados do que jamais teria desejado. Foi nesse ambiente que a batalha começou a escapar do controle. Não havia um plano coeso se desenrolando. Havia reações sucessivas a erros anteriores.
Cada lado acreditava estar a poucos passos de uma vitória decisiva, quando, na verdade, estava se aproximando de algo muito mais perigoso: o colapso da clareza. Quando, finalmente, os verdadeiros porta-aviões começaram a ser localizados, já não havia espaço para ajustes cuidadosos. As tripulações estavam cansadas, os aviões desgastados, os navios cheios de combustível, munição e tensão acumulada. O Mar de Coral deixava de ser apenas um tabuleiro estratégico. Tornava-se um campo de decisões irreversíveis. E o pior ainda estava por vir. Quando o primeiro ataque realmente encontrou seu alvo, a batalha mudou de natureza. Até então, o Mar de Coral fora um labirinto de erros e suposições. Agora, tornava-se brutalmente concreto. Ao sul, um porta-aviões japonês leve, Shoho, avançava como parte da cobertura direta da invasão. Não era o alvo principal que os americanos buscavam, mas era um alvo real. Quando os bombardeiros mergulharam através das nuvens, a surpresa foi total. Bombas atingiram o convés. Torpedos cortaram a água em linhas perfeitas. Em minutos, o Shoho estava envolto em fumaça, chamas e metal retorcido. O navio perdeu velocidade, adernou e começou a morrer ali mesmo, diante dos olhos de seus tripulantes. A mensagem transmitida de volta aos porta-aviões americanos foi curta, quase casual: Scratch one flat top. Mas o impacto psicológico foi imenso. Pela primeira vez desde Pearl Harbor, um porta-aviões japonês havia sido afundado. Para os americanos, foi uma vitória moral inesperada. Para os japoneses, um choque. E para ambos, um aviso. A guerra no Pacífico havia entrado em uma fase onde nenhum erro seria perdoado. A resposta não tardou. Do outro lado do Mar de Coral, os verdadeiros golpes ainda estavam por vir. Os porta-aviões japoneses lançaram suas ondas de ataque com precisão treinada. Os aviões atravessaram o céu em formação, mergulhando sobre os navios americanos com bombas e torpedos. O alvo principal tornou-se o USS Lexington. O primeiro impacto não afundou o navio, nem o segundo. O Lexington era grande, resistente, e sua tripulação respondeu como havia treinado. Combate a incêndios, isolamento de compartimentos, controle de danos. Por horas, pareceu possível salvá-lo. O navio continuava navegando, os aviões ainda pousavam. A ilusão de controle persistia. Então veio o impensável. Vapores de combustível, invisíveis, silenciosos, haviam se acumulado nos convéses inferiores. Uma fagulha bastou. A explosão interna sacudiu o casco. Outra veio em seguida. O que antes era um navio danificado tornou-se uma fornalha. O fogo avançava mais rápido do que os homens conseguiam combatê-lo. A fumaça sufocava corredores inteiros. Ordens passaram a ser gritadas, não transmitidas por rádio. O Lexington não afundava. Ele se desintegrava por dentro. A decisão final foi tomada com relutância. Abandonar um porta-aviões não era apenas perder um navio, era admitir que a batalha havia cruzado um limite irreversível. Tripulantes desceram por cabos, pularam no mar, foram recolhidos por escoltas. Horas depois, o próprio navio seria afundado para não cair em mãos inimigas. Enquanto isso, o USS Yorktown também havia sido atingido, ferido, avariado, mas ainda vivo. A diferença entre destruição total e sobrevivência se resumia a metros, minutos e decisões tomadas sob pressão extrema. Nesse ponto, ninguém mais falava em planos grandiosos. O foco havia se reduzido à sobrevivência imediata. Cada lado acreditava ter infligido golpes decisivos. Cada lado subestimava o preço que ainda pagaria. O Mar de Coral havia cobrado seu tributo, e o ponto de virada não estava nos números, mas no que deixara de ser possível depois daquele dia. O clímax do Mar de Coral não chegou com um único golpe, mas com ataques simultâneos, lançados às cegas, separados por centenas de quilômetros e unidos apenas pela urgência.
Era o momento em que a guerra aérea embarcada mostrava todo o seu potencial e todas as suas fragilidades. Ao amanhecer, ambos os lados acreditavam ter localizado o coração da frota inimiga. As ordens foram dadas quase ao mesmo tempo. Aviões foram lançados em ondas sucessivas, carregados até o limite com bombas e torpedos. O céu do Pacífico Sul tornou-se um corredor de ida sem garantia de volta. Os pilotos americanos avançaram em direção aos porta-aviões japoneses. Quando romperam as nuvens, encontraram seus alvos sob intenso fogo antiaéreo. Caças japoneses subiram para interceptar, transformando o espaço acima do mar em um emaranhado de rastros, explosões e mergulhos desesperados. Bombardeiros mergulharam quase na vertical, soltando suas cargas a poucos segundos do impacto. Um dos principais alvos foi o Shokaku. Bombas atingiram o convés com precisão. Incêndios se espalharam rapidamente. Aviões estacionados foram destruídos antes mesmo de decolar. Embora o navio não afundasse, sua capacidade operacional foi severamente comprometida. O Shokaku havia sido ferido de forma profunda e não poderia continuar lutando como antes. Enquanto isso, o Zuikaku, ainda intacto, enfrentava um problema diferente. Seus aviões estavam no ar, mas as perdas de pilotos e aeronaves começavam a se tornar críticas. Cada pouso que não acontecia era um golpe silencioso. Um porta-aviões sem aviões era apenas um casco caro flutuando no oceano. Do outro lado, os japoneses lançaram seus ataques finais contra o que restava da força americana. O alvo era claro: o USS Yorktown. Bombas atravessaram o convés, explodindo em compartimentos vitais. O navio tremeu, perdeu velocidade e, por instantes, pareceu condenado. Novamente, o controle de danos fez a diferença. Incêndios foram contidos, vazamentos isolados. O Yorktown resistia, não por invulnerabilidade, mas por disciplina. O que tornava aquele clímax ainda mais estranho era a ausência de certeza. Nenhum comandante podia afirmar com segurança o estado do inimigo. Não havia imagens de satélite, não havia confirmação imediata. Havia apenas relatos de pilotos exaustos, muitos deles contraditórios. A batalha parecia decidida, mas ninguém sabia em favor de quem. Com o cair da tarde, as operações começaram a cessar. Aviões restantes retornaram com tanques quase vazios. Convéses estavam cobertos de destroços, manchas de óleo e marcas de incêndio. O silêncio que se seguiu não trouxe alívio, trouxe dúvida. No papel, os Estados Unidos haviam perdido um porta-aviões e sofrido danos severos. O Japão, aparentemente, mantinha sua força principal. Tudo indicava que o clímax favorecera os japoneses. Mas a realidade era mais complexa. O Shokaku estava fora de combate. O Zuikaku estava sem sua ala aérea. E a invasão que justificara toda a operação começava a perder sentido. No Mar de Coral, o clímax não foi um final explosivo. Foi um empate armado, onde ambos os lados se afastaram, acreditando ter feito o suficiente, sem perceber que o equilíbrio da guerra havia se deslocado silenciosamente. Quando as frotas se afastaram, o Mar de Coral não ofereceu vencedores claros. Não houve navios inimigos capturados, nem capitulações, nem discursos de triunfo. O que restou foram relatórios incompletos, com vezes chamuscados e comandantes tentando entender o que de fato havia acontecido. Mas longe das chamas e do barulho dos motores, a decisão mais importante da batalha foi tomada, e ela não foi anunciada. A invasão de Port Moresby foi cancelada. Para o alto comando japonês, a conclusão era pragmática. Prosseguir significaria avançar sem a cobertura aérea adequada, expor navios de transporte e aceitar riscos que a doutrina não permitia. A operação que deveria consolidar o domínio no Pacífico Sul foi arquivada em silêncio. A Austrália permanecia fora do alcance imediato.
O avanço japonês, pela primeira vez desde o início da guerra, havia sido contido. Do lado americano, a avaliação inicial foi sombria. Um porta-aviões havia sido perdido. Tripulações estavam exaustas. A frota parecia enfraquecida. Mas à medida que as informações se consolidavam, um quadro diferente emergia. USS Yorktown, embora avariado, não havia sido destruído. Em tempo recorde, seria reparado e colocado de volta em operação. Aquilo por si só já era um feito. No campo japonês, as perdas eram menos visíveis, porém mais profundas. O Shokaku havia sofrido danos estruturais sérios. Seu convés, sistemas e capacidade operacional estavam comprometidos. Ele precisaria retornar ao Japão para reparos extensos. Já o Zuikaku, apesar de intacto, havia perdido uma parte crítica de sua força: pilotos e aviões experientes. Sem uma ala aérea completa, não poderia ser empregado imediatamente em grandes operações. Essas ausências não seriam sentidas naquele momento, mas seriam decisivas semanas depois. Enquanto isso, a Marinha dos Estados Unidos absorvia lições duras, porém valiosas. O Mar de Coral confirmara de forma definitiva que porta-aviões eram o centro da guerra naval moderna. Canhões haviam cedido lugar ao alcance, à coordenação e à velocidade da decisão. Cada batalha futura seria travada primeiro no ar, depois nos mapas e só por último nos cascos. O efeito psicológico também não pode ser ignorado. Para os japoneses, a aura de invencibilidade havia sido quebrada. Para os americanos, a percepção de impotência pós-Pearl Harbor começava a se dissipar. Não se tratava de confiança plena, mas de algo igualmente importante: a certeza de que o inimigo podia ser parado. Pouco tempo depois, as frotas se reorganizariam para um novo confronto no Pacífico Central. Ali, a ausência do Shokaku e do Zuikaku pesaria como uma sombra invisível. Do lado americano, a presença inesperada do Yorktown alteraria o equilíbrio de forças. O que fora decidido silenciosamente no Mar de Coral passaria a produzir efeitos claros. Assim, a batalha que ninguém venceu revelou-se algo muito mais significativo. Ela redefiniu limites, interrompeu planos, desgastou forças que não poderiam ser repostas a tempo e, sobretudo, mudou o ritmo da guerra. O Mar de Coral não ofereceu uma imagem final de vitória, mas deixou o inimigo sem o próximo passo. E em uma guerra de alcance global, negar o próximo passo pode ser mais decisivo do que conquistar qualquer território. O Mar de Coral não terminou com bandeiras hasteadas, nem com comunicados triunfantes. Quando os últimos aviões pousaram e as frotas se afastaram, restou apenas o oceano, silencioso, indiferente, guardando os destroços de decisões tomadas às pressas. Para quem esteve ali, a sensação não foi de vitória, foi de exaustão, de perda, de dúvida. Um porta-aviões americano havia sido sacrificado. Homens não voltaram. Do outro lado, navios japoneses retornaram feridos, incompletos, privados da força que os tornara temidos meses antes. E ainda assim, algo havia mudado. Sem anúncios oficiais, sem que o mundo percebesse, o avanço japonês foi interrompido. A Austrália permaneceu fora do alcance imediato, e a guerra naval entrou definitivamente em uma nova era, onde ver primeiro, decidir primeiro e negar o próximo passo do inimigo passou a valer mais do que qualquer conquista territorial. O Mar de Coral foi uma batalha estranha, invisível, ambígua, mas suas consequências foram claras para quem soube observá-las. Poucas semanas depois, em outro ponto do Pacífico, essas ausências silenciosas fariam toda a diferença. E o que começou ali, longe dos olhos do público, se transformaria no ponto onde a maré da guerra finalmente começou a virar. Às vezes, a história não muda com um estrondo. Ela muda no silêncio entre duas frotas que nunca se viram.